opções principais: abelhas africanizadas e fontes únicas de flora como a Baccharis dracunculifolia. Sua principal fonte botânica, popularmente conhecida como alecrim do campo ou vassourinha do campo. Tais fatores, além das condições, ela tem uma composição muito complexa, incluindo algumas substâncias ativas especiais que só podem ser encontradas nesse tipo de própolis, como o artepelin C. Além disso, há uma variedade de compostos que são responsáveis pelas já comprovadas atividades da própolis verde: antimicrobiana, anti-inflamatória, antitumoral, hepatoprotetora, antioxidante e imunomoduladora. Por se tratar de um produto de origem natural, a composição da própolis pode apresentar variações. O EPPAF, extrato padronizado da Apis Flora, é a garantia de sempre conter o teor correto de bioativos em todos os lotes produzidos. A própolis tem efeito sobre o sistema imunológico, melhorando a resposta do corpo aos agentes invasores, e assim, a padronização garante as quantidades necessárias daqueles bioativos que você precisa para usufruir dos benefícios da própolis para a sua saúde. Diversas pesquisas já foram realizadas com o extrato EPPAF, que garantem sua eficácia e comprovam suas atividades, tais como cicatrização de queimaduras, efeito antiproteinúrico em doença renal crônica e tratamento de candidíase vaginal. Os principais compradores são o Japão, Estados Unidos, Alemanha e China. Nós estamos aqui com o Ivaci Matias, que fez uma reportagem especial sobre a própolis. Bom dia, Ivaci. Bom dia, Nelson. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ivaci. Por que esse interesse todo lá fora? Olha, Nelson, é por causa de um tipo diferente de própolis. A própolis verde, olha ela aqui. Puxa, verdinha mesmo, hein? Vamos comparar? Isso aqui é a própolis comum, veja só. Bem mais escura, né? É. Ô, Ivaci, qual que é o interesse? Por que tem esse interesse todo na própolis verde? Priscila, foram encontrados mais de 70 compostos químicos diferentes desse tipo de própolis. Alguns já foram isolados e estão sendo testados com sucesso no tratamento do câncer e de várias doenças. Rapaz, e que tipo de abelha produz essa própolis? É uma raça especial que só faz essa própolis verde? Vamos ver as imagens e a gente continua nosso papo aqui. Olha lá, Nelson. Você reconhece a abelha? Bom, essa é a abelha africanizada, aquela mais comum, né? Exatamente, usada na produção comercial de mel, né? O que ela está fazendo aí, Vassi? Dá a impressão que ela está mastigando a folha, está coletando néctar? Não. Ela está coletando a resina para a fabricação da própolis verde. Resina desse jeito aí? Exatamente. Eu acho que você conhece a coleta de resina de tronco de árvore, né? Exatamente, é isso. Aquela gosma, né? E que planta é essa aí, Vassi? Bom, eu vou contar. Mas antes, eu queria convidar você e o pessoal que está assistindo para dar um passeio pelo interior do broto dessa planta milagrosa. A imagem que a gente está vendo aí foi ampliada pelo microscópio e mostra os canais internos da planta. O objetivo das abelhas é atingir essas bolsinhas vermelhas, onde existem poderosas essências em forma de resina. Elas são produzidas por uma planta muito comum em Minas, é o alecrim do campo. A resina serve para defender os brotos do alecrim das doenças e repelir insetos como as formigas. A gente vê que ela fica trabalhando ali, roendo, parece que buscando a parte líquida da brotação. E dá para ver claramente nessa imagem bem aproximada que ela vai depositando a resina nas suas patinhas. É essa mesma resina que a gente vai ver depois na própolis pronta. Veja aí os pedacinhos dos brotos que elas cortaram sendo colados nas frestas da caixa. Num enxame como esse, vivem mais de 100 mil abelhas. Isso favorece o aparecimento de doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Para proteger o lugar onde vivem, elas o nome vem do grego. Pró quer dizer a favor e polis quer dizer cidade. O homem conhece os poderes medicinais da própolis desde a antiguidade. A novidade é a descoberta da própolis verde, fabricada com a resina do alecrim do campo. Aqui em Minas Gerais, a vassourinha ou alecrim do campo é encontrado em grande quantidade nas pastagens. Ela é considerada como uma planta invasora, uma verdadeira praga por aqui. Olha só quantos pés a gente encontra nessa pastagem degradada. Ela gosta de lugar de terra fraca, solo ácido. Olha aqui, mais um pé. Aqui mais embaixo, outro pé. No meio do rabo de burro.
que é essa planta indicadora de solo ácido. Antes da descoberta de suas virtudes medicinais, o alecrim do campo era usado na fabricação artesanal de vassouras e também para limpar as cinzas do forno a lenha, deixando seus odores nos biscoitos de polvilho. Por isso, é chamado também de vassourinha. Seu nome científico é Baccharis dracunculifolia. Pertence à mesma família da camomila e do girassol. A vassourinha é nativa da região central do Brasil, mas pode ser encontrada em quase todas as regiões do país. Os portugueses lhe deram o nome de alecrim do campo porque é muito parecido com o alecrim, trazido da Europa para ser usado como tempero. É muito fácil identificar as plantas masculinas e femininas. As femininas possuem flores fechadas, em forma de taça, e as masculinas são abertas. Agora vamos até a cidade de Campinas, em São Paulo. Através do trabalho da doutora Maria Cristina Marcucci, da Universidade Bandeirantes, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa, registrou 2 patentes de medicamentos extraídos da própolis do alecrim do campo. Um desses remédios pode ser usado com muita eficiência para matar bactérias que causam infecções hospitalares. O outro combate bactérias que produzem a cárie. A partir da própolis verde, cerca de 30 compostos químicos foram patenteados, incluindo a atividade biológica que cada um deles apresenta. Espero que tenham sido patentes brasileiras. Infelizmente, nós não podemos dizer isso. A maior parte vem do Japão. E por que os japoneses estão tão interessados assim nessa própolis verde? Porque ela apresenta inúmeras propriedades biológicas e terapêuticas. A começar, por exemplo, pela atividade antibacteriana. Quer dizer, ela atua contra micro-organismos, atua também no sistema imunológico, prevenindo o aparecimento de doenças, e atua também em tumores. Os compostos do alecrim do campo também estão sendo estudados em Minas Gerais, na Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte. A bióloga Esther Bastos, especialista no assunto, acrescenta outras razões para o grande interesse de laboratórios estrangeiros na própolis verde do alecrim. Segundo ela, essa própolis tem uma grande quantidade de ácidos do grupo dos terpenos, que são muito eficientes na prevenção e no tratamento do câncer. No Japão, inclusive, recentemente foi isolada uma substância dessa própolis que tem ação ativa contra as células tumorais. E que substância seria essa? Chama arteplin C. E já foi patenteada? Foi patenteado no Japão, apesar do produto ser brasileiro. Quer dizer que em breve nós vamos ter um medicamento à base de arteplin C e vamos ter que pagar royalties por isso? Provavelmente. Para ver de perto esse interesse dos japoneses na própolis verde, vamos sair do Brasil e ir até o outro lado do mundo. Na cidade de Yokohama, pertinho de Tóquio, o repórter Mitsuo Kawasaki conversou com o Dr. Kaoru Maeda, professor da Faculdade de Medicina de Tóquio, especialista em câncer. A primeira vez que usei a própolis no tratamento do câncer foi há 25 anos. Nós tínhamos vários pacientes sendo submetidos ao tratamento de quimioterapia. Receitamos própolis a apenas 2 deles. E, para nossa surpresa, só os 2 pacientes que tomaram a própolis não apresentaram os efeitos colaterais comuns da quimioterapia, como queda de cabelo e perda de resistência do organismo. Mas nós não receitamos de qualquer jeito. Antes, fazemos o teste de ressonância molecular e entramos com uma dieta alimentar para aumentar a resistência imunológica do paciente. É nessa dieta que entra a própolis verde. Ela não é remédio, mas se você me perguntar onde ela age, eu vou dizer que ela ataca as células do câncer e mata as bactérias e vírus que aparecem junto com os tumores. Com esse método, nós tratamos de vários tipos diferentes de câncer e conseguimos a cura de mais de 90% dos casos.
Aos pés do Monte Fuji, na província de Yamanashi, na região central do Japão, vive o professor Hirofumi Naito, membro da Sociedade Japonesa de Apiterapia, ciência que usa os produtos das abelhas na cura de doenças. Além da própolis, o professor Naito usa veneno de abelha. Ele tira o ferrão que vem junto com uma bolsinha de veneno e faz a acupuntura em todo o corpo do paciente. O Dr. Naito nos ajudou a entender melhor por que os ácidos do grupo dos terpenos, presentes na própolis verde do alecrim, combatem o câncer. Ele explica que de uns 15 anos para cá, a causa de várias doenças dos seres humanos tem sido atribuída à oxidação das células. E cita como exemplo o câncer de estômago e de fígado. Muitos produtos naturais são eficientes no combate aos radicais livres, que causam essas oxidações das células, diz ele. São os chamados antioxidantes. Mas nenhum deles, até agora, mostrou maior eficiência que a própolis verde. O seu Shuzo Asumasa é um dos pacientes do professor Naito. Ele diz que tem câncer de próstata e que a própolis tem ajudado muito seu organismo a resistir ao tratamento quimioterápico. Estou me sentindo bem, diz ele. Até agora nem perdi os cabelos. A senhora Setsuko Kobayashi é fã incondicional da própolis brasileira. Ela diz que toma 2 cápsulas por dia para um tratamento de asma. Estou ótima, diz ela. E acrescenta que várias pessoas de sua família fazem uso da própolis brasileira para combater outro mal, o envelhecimento precoce. Mas no Brasil, também existem pesquisas visando a prevenção e o tratamento do câncer através das essências da própolis. Na Faculdade de Medicina da Unesp, Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, de Botucatu, a doutora Deise Salvatore coordena um trabalho que testou a própolis em ratos que apresentavam tumores cancerígenos no esôfago. O câncer foi provocado com injeções de produtos químicos. Veja o resultado. Nós observamos que os animais do grupo que recebeu a própolis, eles apresentaram uma menor frequência de lesões, tanto no DNA, que são lesões que iniciam o processo do câncer, como de lesões que a gente chama de pré-neoplasia. Quando você faz a cirurgia no animal, expõe o intestino, você vê que diminui a frequência de pequenas alterações na mucosa do colo. Isso significa que a própolis ela teve uma ação inibidora da formação do câncer? Sim, significa que ela está atuando como prevenindo a ação de compostos que são cancerígenos. Mas esses resultados são ainda bastante preliminares para que a gente possa dizer que a própolis tem um efeito terapêutico. Ela ainda tem efeito no sentido de prevenir o aparecimento do câncer e não de curar o No início da década de 80, nascia a Apis Flora, fruto do sonho ousado de 2 amigos. Um projeto único que aliava uma nova linha de produtos de origem natural e a preocupação com a sustentabilidade social e ambiental. Naquela época, uma palavra e uma prática quase desconhecida. Nos anos seguintes, a Apis Flora surge como sinônimo de qualidade e ética, apresentando pela primeira vez ao mercado brasileiro alimentos naturais e apícolas inovadores. Ao longo dos anos, foram desenvolvidos novos produtos que sempre conquistaram a confiança do consumidor, recebendo diversos prêmios de qualidade. A Apis Flora tornou-se conhecida pela segurança e eficácia da sua linha, tendo como foco primordial o fornecimento de produtos de qualidade elevada. Atualmente, a empresa está presente em mais de 6.000 pontos de revenda e possui mais de 100 produtos em seu catálogo. A Apis Flora também atua como fornecedora de insumos industriais, atendendo grandes empresas dos setores farmacêutico, cosmético e alimentício, como a L'Oréal, Johnson & Johnson e a Unilever.
A busca por produtos de alto nível com segurança e eficácia motivou a Apis Flora a investir em pesquisas, inovação, tecnologias e capacitação profissional. O resultado de tais investimentos consistiu no reconhecimento e fortalecimento da marca no mercado internacional e, consequentemente, a conquista de novos clientes como indústrias farmacêuticas e de cosméticos, consumidores, sobretudo, da linha de própolis e geleia real. Atualmente, países como China, Japão, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá, Áustria, Suíça e Coreia do Sul são alguns de seus principais importadores. Distribuída em um total de 6.000 metros quadrados, a Apis Flora conta com infraestrutura fabril qualificada para a produção de diversas linhas de produtos. Além de suas plantas, os setores de insumos, líquidos, sólidos e semissólidos possuem certificação em boas práticas de fabricação e ISO 9001. A tecnologia e o controle de qualidade estão presentes também em suas unidades de produção alimentícia, cosmética e farmacêutica. Seus laboratórios físico-químico, microbiológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação possuem equipamentos de ponta, qualificados e validados de acordo com as normas internacionais. O laboratório de PDI da Apis Flora dispõe de um corpo técnico de mestres e doutores altamente qualificado, de forma a garantir o alto padrão de qualidade de cada produto desenvolvido. A equipe diretiva da Apis Flora sabe que projetos de inovações radicais, especialmente na área de produtos de origem natural e biotecnológicos, requerem uma abordagem multidisciplinar e o envolvimento de uma grande equipe de profissionais. Por esta razão, seu sucesso se deve em grande parte às parcerias com os principais centros de pesquisa especializados do país. Essa integração permite a concretização das ideias dos cientistas na elaboração de produtos para a saúde e bem-estar da população, de forma ética e com a participação de todos nos resultados do processo. Estes são os atributos ímpares que fazem da Apis Flora uma prestigiada indústria de produtos de origem natural para a saúde. 20 anos de pesquisa e os cientistas chegaram à conclusão: própolis realmente é bom para gripe, resfriado e também mais outros benefícios. Agora, o que deixou a gente bastante tranquilo é que a gente pode falar, Mari, a própolis ou o própolis, além da descoberta que o própolis ou a própolis brasileira é melhor do que a própolis ou própolis europeu, como mostra pra gente a Ellen Sacconi. Se lhe oferecessem um pedaço de resina para comer, ia parecer meio estranho, né? Mas as gotas desse vidrinho certamente alguém já lhe recomendou. Nos dois casos, estamos falando de própolis. A cera é a forma natural desse alimento que muita gente diz que faz bem para a garganta. Esse costume de tomar própolis para a saúde é antigo. Alguns pingam direto na boca, outros preferem assim misturado em água. Mas será que própolis tem mesmo o efeito desejado? Pesquisadores da USP e da Unicamp estudam juntos há mais de 20 anos as substâncias contidas nessa resina das abelhas. A resposta é sim, faz bem para o nosso corpo. Só que uma descoberta recente surpreendeu até mesmo cientistas. Nós encontramos a atividade antioxidante, quer dizer, anti-envelhecimento. Nós encontramos também a atividade anti-inflamatória e atividade antimicrobiana, antibiótica. Os benefícios são específicos de uma variedade de própolis conhecida como orgânica, que é composta de um mix de plantas presentes na região sul. O professor da Exalc, Escola de Agricultura da USP, explica que na natureza as abelhas produzem a própolis nas áreas externas das colmeias, para proteger da luz e manter a temperatura. Só que junto dos favos elas têm uma função biológica antimicrobiana. Por isso, quase todas as variedades mantêm o poder antibiótico. E as substâncias presentes na resina variam de acordo com o local onde as abelhas vivem. Segundo nossos estudos, a abelha estaria adicionando somente cera, mas não modificando a composição química da resina dos vegetais do campo. Nessas máquinas super modernas, os cientistas conseguiram isolar cada componente da própolis orgânica.
Depois de comprovar que ela é capaz de prevenir o envelhecimento, agora os pesquisadores da Exalc e da Unicamp estão testando os efeitos da substância em pessoas com algum tipo de inflamação. Há relatos na literatura que esses compostos caem na corrente sanguínea e têm atividade antioxidante, estrogênica e até protege contra alguns tipos de câncer. Então, seria um alimento funcional muito interessante com propriedades biológicas e compostos reconhecidos. Super interessante, né? Vamos entender melhor o que o própolis faz no nosso sistema de defesa. A gente vai ter uma ilustração para isso aqui. A Andressa vai explicar para a gente. A gente pode ficar mais forte se a gente usar o própolis? Sim, a própolis ela vai regular a imunidade do organismo. Então, num processo inflamatório, onde nós temos um agente invasor que está, então, causando o processo inflamatório, nós vamos ter a própolis estimulando as defesas do organismo. O que a gente está vendo aqui, então? A gente está vendo as células de defesa e tem essas bolinhas azuis e vermelhas que estão representando o quê? As vermelhas estão representando as citocinas inflamatórias, que são desencadeadas num processo inflamatório. Nosso corpo está produzindo as defesas e essas citocinas estão indo para aquele local para promover a eliminação daquele agente invasor. E as bolinhas azuis são as citocinas reguladoras, que então elas estão também ali presentes, só que estão em menor quantidade. E aí quando a gente toma própolis, nós vamos ter então uma redução das bolinhas vermelhas, que são as citocinas inflamatórias, e um aumento das citocinas reguladoras, que vão então aumentar as defesas do organismo frente a esse agente, não aumentar as defesas, né, mas vai regular aquele processo inflamatório que não pode ficar por muito tempo, né? O processo inflamatório é importante, mas muito tempo não. Então as reguladoras vão lá para controlar e a própolis estimula esse processo regulador. Doutora Ana, chegou uma dúvida agora pela internet. Vamos ver quem está falando conosco. A Monique, a partir de que idade pode usar própolis? Então, criança pode usar própolis, em geral, a partir de 2 anos. Essa é a idade mais recomendada para a gente utilizar própolis para as crianças. Principalmente agora, nessa época, né? Como a gente viu, o frio está chegando. Começa todo mundo com aquela dorzinha de garganta. Aí o própolis é uma boa dica. Mais uma dúvida, várias pessoas com perguntas. A Caroline está perguntando para a gente: verdade que própolis é bom para aliviar os sintomas de aftas? Sim, a própolis também pode aliviar os sintomas da afta. Mas não arde mais? Olha, a própolis tem um efeito anestésico importante. Então, embora a gente pense que vai arder mais, pode até ser que no primeiro momento, mas ela tem um efeito anestésico muito rápido. Então, a gente tem um efeito assim de aliviar a dor, né? Ela tem um efeito analgésico importante, inflamatório também. Então, ela vai estar ajudando a recuperação desse processo também. Talvez com álcool possa arder mais, né? A gente vai fazer uma experiência daqui a pouco mostrando como é que você identifica a solução de própolis com e sem álcool. Mas agora chegou mais uma pergunta da Roberta. Qual a diferença entre extrato e tintura de própolis? Os dois têm a mesma finalidade? Bom, então extrato e tintura são conceitos farmacotécnicos diferentes, mas basicamente eles estão ligados à concentração diferente. A tintura, né, quando a gente usa o termo tintura-mãe, nós temos um processo de obtenção da própolis que vai ter uma relação de 1:10 ou 1:5, própolis tintura. Né? Quando a gente trabalha com o extrato, nós temos uma relação droga-extrato diferente, não necessariamente vai seguir 1:5 ou 1:10. Tá? Então, de modo que é mais geral, concentrado? O extrato, ele costuma ser mais concentrado, especialmente se ele é um extrato fluido, que a gente tem uma relação 1:1. No caso do Brasil, a nossa regulação para extrato de própolis, ela determina no mínimo 11% de massa seca de própolis. Então, a gente tem isso, o mínimo exigido na regulação brasileira para todos os extratos que nós encontramos no mercado. Massa seca é essa resina aqui que a gente tem aqui? É isso que a gente chama de massa seca? Não. Não? Na verdade, isso aqui é a relação droga-extrato. Então, é o ponto de partida, né? Então, aqui, essa própolis aqui, ela vai ser triturada. Primeiro, ela passa por um processo de refrigeração para ficar bem rígida, porque ela é muito maleável, né? Então, desse jeito, assim, ela fica difícil de ser triturada, porque ela é maleável. A gente deixa ela para refrigerar, bem durinha, aí vai pôr no triturador, vai triturar bem. Isso aqui é a droga que vai dar origem, droga é o termo que a gente usa na farmacotécnica, né? Mas é a matéria-prima que vai dar origem a um extrato. Então, no caso, uma tintura, nós vamos usar 10 gramas dessa matéria-prima para 100 de solução hidroalcoólica final. No caso de um extrato, isso aqui, essa relação droga-extrato ou própolis-extrato vai ser diferente. De modo que a gente tenha no final, no líquido final, e a gente evaporar todo o solvente, nós vamos ter 11% de própolis lá, matéria ativa. Aqui não é totalmente ativa, ela tem resinas, ceras, coisas que não serão absorvidas no organismo. Agora, só para a gente entender melhor, do ponto de vista do consumidor, faz diferença
para a saúde usar tintura ou extrato? Então, ele não vai encontrar para comprar no produto final uma tintura. A tintura. No que a gente acha nas farmácias é o extrato. Isso, a tintura ela é usada numa farmácia de manipulação, por exemplo, para manipular uma série de outros produtos. Para misturar com outras coisas. Isso. Então, tá tudo certo, a gente vai achar na farmácia o extrato. Aquilo mesmo. É o que está valendo mesmo, né? Mais dúvida. Agora é a Daniele. Como amenizar o sabor do própolis para as crianças? Então, o própolis, as crianças normalmente, elas não gostam do própolis porque ele tem aquele gosto mais amarguinho, né? E uma dica, gente, importante, a gente está vendo que o própolis, em algumas apresentações, tem um veículo alcoólico. Isso para criança é contraindicado, né? Então a gente pode misturar o própolis com um pouquinho de mel, por exemplo, e dar para as crianças. Aí fica bem mais saboroso. Mel também ajuda na tosse? Ajuda na tosse, então, tudo das abelhas. Tem mais uma dúvida. Vamos ver quem é que está falando com a gente. A Natália. O própolis tem o mesmo efeito misturando, por exemplo, no suco? Perde alguma característica se misturar no suco? Não perde. Inclusive, se for um suco de laranja, onde a gente tem a presença da vitamina C, é muito benéfico, né? Existem estudos clínicos feitos, inclusive, na pediatria, com 350 crianças, onde foi administrado própolis e vitamina C e uma outra planta equinácea. Então, a vitamina C, o suco de frutas, não inibe a atividade da própolis. Pelo menos não foi ainda nada demonstrado na literatura a esse respeito. Uma dica só, gente, quando mistura, a criança tem que tomar tudo, né? Porque se deixar um pouquinho do suco, tá deixando um pouquinho do própolis ali Que ele vai para o fundo. Vai para o fundo, exatamente. Então, põe um pouquinho de suco, põe o própolis e tudo bem. Mais dúvida, agora é Diana. Minha filha é alérgica à picada de abelhas. Olha, pode usar própolis? Tem a ver? Pode usar o própolis sim, porque não tem a ver, tá? O veneno da abelha é diferente do própolis e do mel, do produto da abelha. Então, quem tem alergia, por exemplo, à picada de abelha, também pode comer mel, que não tem problema. A gente está falando desse uso do própolis que as pessoas mais fazem, que é para garganta, quando a gente está com a tosse. Doutora Ana. Perguntei para a doutora Ana se ela usa própolis. Ela usa. Gente, essa época começou. Tô levando as tossidas na cara o dia inteiro. Na cara, não tem jeito de escapar, né, doutora Ana? Agora vamos falar de outros usos, né, que essas pesquisas têm revelado. Própolis também pode funcionar para machucado, para queimadura. Sim, foi objeto do meu mestrado e doutorado, inclusive. Eu desenvolvi no meu mestrado um gel termorreversível, onde ele gelifica in situ, né? Então é um produto que é líquido, ele é geladinho e tem a própolis lá. E aí nós nebulizamos na pele, ela gelifica. Nebulizamos significa, tipo, dar uma espirradinha. Isso, a gente aplica com um spray na pele, ou pode ser na forma de gel mesmo, e ele vai exercer o efeito cicatrizante, anti-inflamatório, e excelente, sem arder. Isso eu faço teste diário lá na minha casa, porque o meu filho vive ralando o dedo e machucando, e eu coloco o produto nele, tá lá sempre na minha geladeira, ele não tem problema algum. É um efeito excelente. Tem que ser gelado, então? Não, pode ser. Eu deixo porque eu gosto de aplicar geladinho, porque tem um efeito muito rápido, né? Mas não precisa ser. Ele, se ele estiver na temperatura ambiente, ele fica gelificado, pode ficar numa bisnaga que você aplica também facilmente. E daí o spray é melhor? Tanto faz os dois, a aplicação, do jeito que aplicar é indiferente, né? Quem funciona é a própolis, né? Entendi. Ela faz maravilhas realmente. A gente constatou isso em 32 pacientes queimados na unidade de emergência lá da USP de Ribeirão Preto. Tem uma dúvida que tem muita gente com ela, vamos ver, é uma pergunta que muita gente está mandando. Amanda, minha mãe sempre dizia para passar própolis nas espinhas. Segundo ela, as espinhas secam e não deixam marcas. Ele tem esse poder, o própolis, além de tudo isso que a gente está falando, tem poder de secar a espinha? Tem, porque é um processo inflamatório e microbiano, né? Então, a própolis, assim, diversos estudos já foram publicados sobre a atividade antimicrobiana da própolis. Muitos, milhares de trabalhos. E cicatrizante, anti-inflamatório. Então, ali nesse processo inflamatório infeccioso, ela vai secar. A própolis, você vai aplicar, ela vai secar, sim. A gripe, especificamente, desses efeitos, quanto tempo antes a gente tem que tomar própolis para se prevenir? Nós recomendamos que a pessoa faça já um uso preventivo, aí pode estar tomando de 1 mês a 2, 3 meses, assim, quando a pessoa está com a imunidade baixa. Todo dia? Pode tomar todo dia, só que aí a gente recomenda para adultos, por exemplo, 30 gotas diluídas em um pouquinho de água ou um suco, por exemplo, né, uma vez ao dia. E aí ela vai estar dando uma ajuda aí para o organismo dela. Não há necessidade de ficar por longos períodos, né? Esse tempo já é suficiente para dar uma boa equilibrada. Agora, quando a pessoa já está gripada, resfriada, com algum problema já agudo, aí a gente recomenda a dose que a maioria dos estudos clínicos que já foram realizados demonstra, cerca de 500 miligramas de própolis massa ativa por dia, que vai dar cerca de 30 gotas 3 a 4 vezes ao dia, né? Sendo mais exato. 30 gotas 4 vezes ao dia. Isso. E como a doutora Ana falou, as
crianças não podem tomar própolis com álcool. Então vamos mostrar aqui, a gente vai fazer uma demonstração para ver a diferença do que tem veículo com álcool e do que não tem. Esse daqui eu sem álcool. Não tem. Isso. Então a gente vai misturar aqui no copo e aquele ali tem, o que ela tá colocando agora. A cor é bem diferente, né? E se a gente misturar, a gente vai ver que na hora que a gente puxa a colher, vou puxar essa daqui primeiro, ó, não sai nada na colher, né? E essa fica bem, não quer dizer, não gruda, né? E esse daqui eu vou pingar na colher, a gente vai ver a diferença na hora aqui, porque às vezes o Fernando tava falando, o própolis gruda, depois fica difícil até de lavar o copo e tal. Olha como ele fica mais, a colher já fica um pouco, então reflexo o que gruda aqui. É o própolis com álcool, gruda mais, né? Gruda mais. Isso, porque na verdade é feito um processo tecnológico. A gente pega parte da própolis in natura e tritura ela, como eu tinha explicado, e faz um processo de extração hidroalcoólico. Nos dois casos aqui, nós temos a extração alcoólica, né, com uma mistura de álcool e água. E aí, então, nós passamos por um processo de maceração e percolação. E aí, então, nós temos o extrato. Aí ele vai ser padronizado naquela massa seca recomendada pela Ministério da Agricultura, que é no mínimo 11% de própolis. Só que acontece que, nesse caso, não se passou por um processo de retirada das ceras, né? Então ele fica com essa coisinha um pouco mais gosmentinha, por isso que ele fica leitoso, Então, na verdade, é esse processo isso é que muda, né? Então, no aquoso, na verdade, a gente tem um processo tecnológico, cada empresa tem o seu processo, para retirar, então, as ceras e evaporar o álcool, né? Então, para você obter um extrato aquoso, você tem o extrato alcoólico, evapora todo o álcool e ressuspende ele em água por processos tecnológicos específicos que varia de acordo com cada empresa, cada pesquisador, cada tecnologia que foi desenvolvida. Só para a gente encerrar, mulher amamentando pode? Olha, não tem nada na literatura que não recomende mulheres que estão amamentando a tomar própolis. E gestantes? Então, eu sou de uma linha que não recomenda nada para gestante, né? Então, assim, a literatura não tem nada feito para gestante, não tem nenhum estudo feito nesse sentido, né? Então, eu não costumo recomendar. Se a pessoa for tomar qualquer coisa, porque ela é desesperada e tal, entre tomar algo sintético, que tem uma série de efeitos adversos, eu recomendo tomar, então, o extrato de própolis no lugar de algo que seja um pouco mais arriscado. Bom, mas própolis não é remédio, embora sirva para tudo, menos para as gestantes, não é remédio. Não é remédio, né? A gente tem que entender isso. O programa passou também o aniversário da doutora Ana. Feliz aniversário. Tá vendo? Parabéns, doutora Ana. Foi sexta-feira passada, muitas felicidades. Obrigada, Andressa. Obrigada pela sua companhia. Se cuida, vem aí a Fátima Bernardes, gente.